Olá para você de casa, começa agora o programa Última Palavra aqui pela Rede Gospel de televisão, ao vivo para todo o território nacional. Meu muito obrigada por nos receber mais uma vez aí na sua casa. No programa de hoje, a pergunta é: você já sabe o que vai fazer para deixar a sua casa, ou o condomínio, ou o apartamento mais seguro durante esse período de férias, que vem aí dezembro, janeiro, já emenda fevereiro e o brasileiro começa de fato a retomar as suas atividades em março? Pois bem, muitas vezes a gente sai de casa, vai viajar, quando volta é um susto. Com as férias de verão a caminho, muitos brasileiros já estão com seus roteiros de viagem fechados. Passagens em mãos e praticamente de malas prontas. Tem gente que já está com as malas até no carro. Envolvidos pelo clima de festa, muitas pessoas eufóricas chegam a esquecer de um item fundamental antes da partida: a segurança de suas residências. Hoje, para nos trazer algumas informações, vocês aí de casa podem perceber, de agora até dezembro a gente está fazendo programas voltados à utilidade pública, à doação de sangue nesse período, agora falando sobre segurança, e até lá a gente vai falando sobre inadimplência, Código do Consumidor, então assuntos voltados a essa época do ano. Para falar hoje sobre a segurança ou como deixar ou tentar deixar as nossas residências mais seguras, nessa época de viagem, eu recebo hoje o gerente-geral de condomínios, Márcio Banhato. Ele que está aqui com a gente hoje e trouxe dicas, a gente estava conversando antes do programa, ele trouxe dicas práticas e funcionais. Márcio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no programa Última Palavra para mais uma utilidade pública. Eu agradeço o convite, Priscila, agradeço o pessoal da Rede Gospel pelo convite. Temos aí alguns minutos para discorrer alguns assuntos relacionados à segurança de condomínio. Um prazer para nós participar. Muito obrigada. Olha, essa época do ano está todo mundo aí eufórico com os presentes, com as festas, é aquela viagem para encontrar os parentes que há muito tempo não vê, acaba emendando o ano novo e nisso tem criminoso, tem bandido já de olho e com menos ansiedade do que nós, mas já a expectativa para entrar nas nossas residências e acabar levando com tudo e acabando, muitas vezes, até com um sonho de uma vida inteira de muitas famílias. Como é que a gente pode, nessa época do ano, sair com tranquilidade, na intenção, na iminência de que a gente vai voltar e a nossa casa vai estar lá intacta, com tudo direitinho? Na verdade, o bandido hoje, ele sabe da sensação de relaxamento até pelo período, né, que nós estamos vivendo agora, festividades de final de ano, férias. Então, o bandido ele trabalha no elemento surpresa. Então, quanto mais a pessoa estiver atenta aos seus bens materiais, questões pessoais relacionadas à sua viagem, ele tem que guardar com o máximo sigilo para que o bandido ele não use esse elemento surpresa a favor da criminalidade. Então, é importante que ele esteja, que o morador, a pessoa que vai viajar esteja atenta a essas questões para que ele consiga, de certa forma, minimizar o risco em relação a qualquer invasão em condomínio, invasão em casa. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Márcio, tem umas coisas práticas, fáceis de se fazer e eu não sei se dá resultado, você que vai dizer pra gente. Mas é muito antigo, os meus pais, os meus avós já faziam. Na época que a gente ia viajar, a gente sempre deixava a luz da sala acesa e muitas vezes até um rádio ou um televisor ligado, né, para despistar aí um pouco que as pessoas da casa não estariam. É de fato funcional? Não é funcional, porque o bandido, se ele está de olho na residência, se ele quer entrar num apartamento, ele conhece o hábito, ele conhece a rotina daquela casa. Então, se você em algum momento alterou a rotina da casa, ele percebe que não existe alguém. Exemplo, se ele deixar uma luz acesa durante o dia, não é normal. Até por questão de consumo de energia elétrica, não é normal uma luz acesa durante o dia. Então, se ele sair de viagem, por mínimo que seja 2 ou 3 dias, e ele deixar essa luz acesa, o bandido percebe que não existe ninguém na casa e é aí que ele vai, de alguma forma, tentar invadir. Os jornais, a entrega dos jornais. Muitas vezes esses entregadores, eles passam de bicicleta ou de moto e jogam na varanda das residências ou na porta dos condomínios, enfim. E ali vai se acumulando, né, porque não tem ninguém em casa. O que a gente deve fazer? A princípio, suspender a entrega de jornais e revistas durante o período de férias. Liga para
editoras, né? de jornal e revista, suspende a remessa desses jornais durante esse período e pede para um parente ou um vizinho próximo retirar as correspondências nesse período que a pessoa está viajando. Ah, é, porque as correspondências vão se acumulando ali vão se também acumulando e vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Márcio, o que você indica para a gente nessa época de festa? O que é mais seguro para a gente, pelo menos, ter a sensação de que vai viajar e que vai voltar, vai estar tudo lá? Importante nesse período de festa, a pessoa está muito atenta à questão de utilização de caixa eletrônico, tomar muito cuidado, porque quando vai viajar, a pessoa está fazendo as suas malas de viagem, por exemplo, porta-mala, então é muito comum as crianças ficarem eufóricas com a saída de férias. Então procura ser o mais discreto possível no embarque, para que ele consiga sair com segurança e que ninguém perceba a sua saída da sua residência. Então é importante que ele saia com tranquilidade, discretamente, para que ele evite que outras pessoas mal intencionadas percebam a saída dele durante aquele período. Vale avisar o seu vizinho, ou se é prédio, condomínio, o morador de cima ou de baixo, enfim, um vizinho que você está indo viajar e que o apartamento está vazio ou a casa? É importante que se avise um vizinho e um parente próximo que deixe um telefone de contato para qualquer situação de emergência. Eu, particularmente, recomendo que as pessoas avisem o zelador do prédio, que é uma pessoa que tem que ficar, em caso em condomínios, que é a pessoa que tem que ficar, nesse período de férias, presente no condomínio, que é muito comum, às vezes, no passado, as pessoas darem férias para os zeladores nessa época de festas e final de ano. Pois é. Para ele também descansar. Mas é o período que um condomínio mais precisa do funcionário. Por mais que não tenha ninguém dentro do condomínio, dentro do empreendimento, com o número de moradores, sabe que a saída aí é 70% ou 80% dos moradores viajam, é nesse momento que o zelador tem que estar atento, para que o porteiro ele consiga, numa situação de emergência, chamar o zelador para checar uma ordem de serviço de uma operadora, acompanhar um serviço de concessionária de serviço público. Tá. Márcio, a gente tem visto, quanto mais os condomínios se equipam para manter a segurança, né, e passar a segurança para os moradores, com câmera, com cerca elétrica, homens apostos ali da equipe de segurança, tudo. Mesmo assim, a gente tem visto que o número de arrastões em condomínios em São Paulo cresceu bastante, principalmente nesses bairros nobres, como Morumbi, né, e tantos outros. O que as pessoas devem fazer? Como é que são escolhidos esses porteiros? O que o condomínio, né, o condômino deve se ater na hora de escolher ali quem vai ficar na portaria, quem vai ficar na segurança ali no estacionamento, a equipe de segurança que muitas vezes fica na frente desses prédios. Como é que deve ser feito isso? É rigoroso? Na verdade, a segurança de um condomínio se apoia em 3 fatores fundamentais, que nós entendemos. Um procedimento de segurança feito pelos próprios moradores, um regulamento interno específico de segurança, onde os próprios moradores vão dizer quais são as regras, lógico, amparado por uma boa administradora, uma empresa que cuide da segurança do seu condomínio, é importante. E que aponte as falhas, né? Isso, que aponte as falhas, né? Até porque tem questões vulneráveis que o próprio porteiro, ou então o morador, ele tem que estar ciente que naquele empreendimento tem uma questão que ele tem que tomar muito cuidado. Que é vulnerável. Que é vulnerável. Procedimento de segurança, em primeiro lugar. Aparato tecnológico, o porteiro ele tem que ter uma ferramenta numa eventual situação de contingência, ele tem que ter um plano de ação para adotar numa situação de emergência. De risco. Isso, numa situação de risco. E treinamento do funcionário. Então, são 3 pontos fundamentais. Tem treinamento hoje em dia? Porteiro... tem empresas, né, que oferecem esse tipo de treinamento? Normalmente, as empresas terceirizadas eles fazem um processo, a cada 6 meses, um trabalho de reciclagem com esses funcionários. Com os funcionários. Os funcionários contratados pelo condomínio é um pouco menor o índice de treinamento. Às vezes ele conta com o apoio de entidades do setor que fazem cursos aí, através do Secov, a própria BIC tem cursos para capacitação desses profissionais. Então, periodicamente eles fazem, não com tanta intensidade quanto das empresas terceirizadas. Tá certo. E, Márcio, a gente sabe que armas de fogo, tanto os seguranças que ficam na portaria desses prédios, quanto os vigias, enfim, isso não pode portar? Depende do condomínio. Tem condomínios, por exemplo, de alto padrão que fazem a opção pela contratação de uma empresa de segurança com a utilização de arma de fogo. E isso é permitido? É permitido desde que a Assembleia assim decida. É difícil um síndico, um corpo diretivo, tomar uma decisão de contratar uma empresa de segurança armada sem que uma Assembleia dê respaldo para que eles façam essa contratação. Porque uma eventual emergência, um disparo de arma de fogo dentro de um condomínio, a gente sabe que é um transtorno grande e os moradores não precisam passar por isso, né? Mas você acha que ainda assim coíbe mais a ação dos criminosos? Sim.
é um fator que vem acrescentar. Porque, na verdade, segurança em condomínio, o bandido, quando ele vai agir num condomínio, primeiro ele vai procurar qual é a maior facilidade. Ou seja, se tem 10 condomínios na rua e um é mais vulnerável do que o outro, ele vai procurar o que é mais vulnerável. E você que é experiente nesse assunto, o que seria hoje um condomínio vulnerável? Condomínio vulnerável hoje é um condomínio que não tem um dispositivo de cerca elétrica, uma cerca perimetral, um infravermelho que aciona na guarita eventual invasão. Um condomínio que não tem um porteiro preparado, um condomínio que recebe entregadores de delivery, por exemplo, que permitem o acesso dentro do condomínio, é um condomínio vulnerável. O delivery tem que parar na porta de entrada? Delivery obrigatoriamente tem que parar na porta de entrada e o morador, infelizmente, ele vai ter que descer para receber a sua encomenda lá na portaria. Para evitar que pessoas desconhecidas entrem no condomínio. E comecem a conhecer ali o acesso. Comecem a conhecer a rotina. Condomínios, por exemplo, em fase de implantação, prédios novos, por exemplo, circulação de prestadores de serviço é muito grande. Então, se o condomínio contratar uma empresa prestadora de serviço que não tenha um checklist, uma investigação social da vida desses profissionais, então ele pode estar trazendo para dentro do condomínio pessoas que não estão... ele vai fazer um trabalho inicialmente, mas são pessoas que estão mal intencionadas para cometer qualquer tipo de crime. Ao contrário disso, um condomínio bem preparado, qual seria no seu ponto de vista? Um condomínio bem preparado tem uma boa equipe treinada, um zelador atento a essas questões, porque equipe treinada é aquela que simplesmente ela faz o check-in na portaria, né? Quem chegou, quem saiu. O porteiro bom é aquele que está atento à circulação das imediações. Ele não pode se preocupar apenas do portão para dentro, tem que se preocupar com o que acontece lá fora. Um carro parado 15 minutos na porta com alguém dentro é uma situação Se não estiver esperando alguém dentro do condomínio, é uma situação de risco. Deve chamar a viatura, não? Deve chamar a viatura. Um carro que você percebe que ele circulou 2 ou 3 vezes no quarteirão, sem qualquer... Se a pessoa não estiver perdida, sem qualquer parada ou qualquer situação, é bom chamar. São carros suspeitos, principalmente durante a noite, né? Essas invasões que a gente tem visto acontecer aí, eu digo principalmente no bairro do Morumbi, porque a gente noticia sempre, né? Sim. Teve até legislador aí falando que as pessoas deviam mudar do Morumbi se quiserem ter segurança. É um absurdo maior que o outro. Mas, enfim, hoje, assim como a saúde, a educação, que a gente tem que pagar se quiser ter boa qualidade, segurança também é assim. Ou você paga, ou então você fica só nessa de sensação e não sabe o que vai acontecer. Você vai entrar em casa e vai encontrar suas coisas ou não. Nessas ações que têm ocorrido, você tem analisado como é que eles fazem o sistema operacional desses criminosos para adentrarem a esses condomínios? O que é que eles estão usando? Qual é a forma que eles estão operando para poder ter acesso a esses condomínios e fazer aquela varredura? O acesso aos condomínios, esses marginais, por exemplo, eles usam redes sociais, usam aplicativos aí da internet para conhecer determinado local, rota de fuga. Né? A gente pega aí sites de busca, por exemplo, você consegue saber imagem 3D do próprio condomínio, ele consegue saber de cima a rua mais próxima, a circulação. E esse levantamento eles fazem 6 ou 8 meses antes. Quantas pessoas trabalham no condomínio? Isso, quantas pessoas trabalham no condomínio. Qual é a troca de turno, o horário de isso? entrada, saída, folguista. Tem casos, por exemplo, que eles sabem até da vida do próprio profissional que trabalha na portaria. Sabe onde ele mora, quantos filhos ele tem. Para quê? Para que ele consiga, com esse tipo de informação, ele consegue coagir o profissional a entrar no condomínio.